Boa tarde, pessoal. Vou começar aqui a falar sobre o capítulo 6, né, do livro do Icrópera, que é o livro-texto utilizado aqui, para falar sobre convecção. Convecção é um tipo de transferência de calor que acontece com um meio fluido. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro que o fluido, quando passa por cima, quando passa por uma superfície, ele retira calor, só que ao mesmo tempo que ele retira calor, né, não há só esse fenômeno. Tem o fenômeno de hidrodinâmico, de transferência de massa, e todos eles se interferem um no outro, como a gente vai ver aí. Tá beleza? Então eu vou começar primeiro com a base de todo o estudo de transferência de calor, que é através da velocidade. Para a gente descobrir como ocorre a transferência de calor, a gente tem que saber o campo de velocidades daquele escoamento naquela superfície. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que montar todo o equacionamento de hidrodinâmico, né? Modelar o fluido como um fluido newtoniano, fazer a modelagem, descobrir as equações diferenciais e resolver as equações diferenciais para daí achar o campo de velocidade. E tendo o campo de velocidade, a gente consegue descobrir, a gente consegue fazer a correlação com a transferência de calor naquela região de escoamento. Então, primeiro de tudo, a gente tem que falar qual é o tipo de fluido que a gente vai modelar. A gente vai modelar um fluido newtoniano. Beleza. O newtoniano tem todo um equacionamento matemático para identificar a questão da viscosidade. 2. O fluido incompressível. Se ele é incompressível, a equação da continuidade de massa pode ser reduzida para o div de V. Div de V é igual a zero. Isso vai me dar del U, del X, mais del U, del V, del Y, igual a zero. A gente vai usar um escoamento bidimensional para facilitar as contas. Beleza? Essa é a equação da continuidade, né, de conservação de massa, com densidade constante, ou seja, incompressível. 2. A gente tem que achar as equações de movimento, as equações newtonianas para um fluido. Por ser equação newtoniana, vetorial, né, de massa igual a derivada da quantidade de movimento, é vetorial, então tem bidimensional, tem duas direções. Então, eu vou primeiro escrever na direção x, tá? Que vai me dar del U, del X, mais del U, del Y é igual a menos del P. Del P. Del X mais Mi, aqui é um subrho, existe um subrho, aqui é subrho também, del 2 U sobre del X2 mais del 2U sobre del Y2. Então, vou verificar aqui na minha colinha para ver se está certo, porque a gente costuma errar, né? Então, para evitar erros, aqui está faltando um termo não linear U, aqui está faltando um termo não linear V, mais a parcela de energia de corpo relacionado a campo gravitacional. Beleza? Em Y, como é que vai ficar a minha equação? A mesma coisa. U del V del X mais V del V del Y é igual a menos 1 sobre ρ del P del Y mais I sobre ρ del 2U del 2V sobre del X2 mais del 2U sobre del Y2 mais a força de corpo de volume, né? Que é a nossa força da gravidade. Beleza, essa aqui é a equação geral de um fluido newtoniano. E de onde entra a questão newtoniana?
entra aqui no modelo de viscosidade. Esse é o modelo de viscosidade newtoniano. Beleza, pessoal? Aqui significa que eu tenho um gradiente de pressão adverso que está contrário à direção do meu movimento, ou seja, freia o escoamento, beleza? Na direção x e na direção y. Essa é a equação completa. Contudo, essa equação a gente não consegue resolver por causa das não linearidades. Pelo menos, né, quem conseguir resolver vai resolver um dos problemas da matemática para ganhar $1 milhão. Então, a gente vai resolver essa equação de forma simplificada. A gente vai ver na natureza o que acontece e tentar simplificar essa equação aqui para ficar de forma mais palatável da gente resolver. Né? Deixar de ser uma equação diferencial, não homogênea, não linear, sabe? Ficar uma coisa mais palatável. Observando, quem fez essas observações foi o Brandt, se não me engano, não sei como pronunciar o nome dele. Ele observou o seguinte: bem perto do desenvolvimento daqui na superfície. Vou fazer em outra cor para facilitar. Vem aqui, ó, um escoamento. Uniforme, U, infinito. O infinito. Esse escoamento vem e se depara com uma superfície. Aqui no caso está uma superfície plana, né? Uma placa plana. Ele observou que há um desenvolvimento da camada até chegar na velocidade. Ou seja, o que ele observou? Ele observou que na superfície não havia escoamento. E conforme ele ia se afastando na direção y, a velocidade ia gradualmente aumentando até chegar na velocidade fora sem a influência da placa, o infinito. Ou seja, ele reparou que havia uma espessura de desenvolvimento dessa camada até chegar ao infinito. Essa espessura, por definição, é a espessura aonde a velocidade é igual a 0,99 do infinito. Ou seja, essa velocidade aqui é 0,99 do infinito. E deixa o nome de camada limite. A partir dessas observações, a gente vai... Isso aqui é o que aconteceu na prática, observação na prática. A gente vai olhar essas equações e ver com que a gente pode reduzir. Para isso a gente vai fazer o quê? A análise de ordem de grandeza. Como é que eu vou fazer a análise de ordem de grandeza? U é a velocidade, na escala, é a velocidade em x. X, a escala que a gente tem, é o comprimento L da minha placa. Comprimento L da minha placa. V, a gente não sabe o quanto de desenvolvimento de velocidade a gente vai para cima, então é incógnito que a gente quer descobrir. E Y é a nossa espessura da camada limite. Então vamos ver como é que vai ficar fazendo essas aproximações. Então, U infinito sobre L, que seria o comprimento da placa, mais V, o que a gente quer descobrir, sobre ΔY, que é a minha espessura da minha camada limite, é igual a zero. Obviamente que a gente vai ter que V é da ordem de grandeza de quê? Delta sobre L, o infinito. Delta é bem menor do que o comprimento L. L sendo infinitamente... Isso aqui já é pequeno. Sobre algo que é grande, isso aqui tende para zero. Significa que as velocidades em Y tendem a ser muito pequenas na minha camada limite. Ou seja, se a minha velocidade em Y tende a ser pequena, o que a gente pode fazer de aproximação? Eliminar tudo o que a gente tem velocidade aqui. Velocidade em Y, que seria isso, beleza? E as minhas, e todas as minhas variações dessa velocidade. Está errado, não,
Ora, se ela é uma grandeza pequena, ela varia pouco também. Ela tem poucas variações, até porque o escoamento está vindo na horizontal. A minha placa está na horizontal. Qual é o estímulo físico, ou seja, qual seria a força causada para haver uma mudança da quantidade de movimento do fluido vindo? Nada, já que é plano. Não tem nenhuma força na horizontal, na vertical, que faça com que o escoamento tenda a se movimentar, tenda a mudar. Por isso que as velocidades são tão baixas. Ora, se as velocidades são tão baixas e ela não tende a desenvolver, o que eu tenho? A gente tem que 1 sobre ρ del P del Y é igual a GY. Ou seja, a variação, a perda de carga na direção Y, ela é causada apenas pela minha ação da gravidade. Se nós estivermos trabalhando numa configuração em que a gente possa desconsiderar a ação da gravidade, o que a gente vai ter? Que meu del P del Y é igual a zero. Isso é muito importante, porque significa que a minha pressão só varia na direção X. Então, o que era del P del X, del X passa a ser dP dx. E me diz uma outra coisa muito interessante também, que é a diferença de pressão, ou seja, que a perda de carga causada no escoamento, ela é causada apenas pela minha direção geométrica, ou seja, apenas pela geometria do escoamento. Somente a geometria do escoamento já me diz a perda de carga que eu vou ter. Isso é extremamente importante. Então a gente acha a diferença de pressão através das equações de Bernoulli, fazendo o escoamento potencial. Beleza, pessoal? Então como é que a gente fica aqui? Vamos ver se a gente pode anular esse termo aqui dessa equação diferencial. Ali seria U que multiplica U sobre L. E ali é quem? V, que é delta sobre L vezes U sobre delta. Corta delta com delta. O que a gente tem? U ao quadrado sobre L. U ao quadrado sobre L. Ou seja, esses dois termos da minha direção em X têm a mesma ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Logo, eu não posso simplificar a primeira parte da minha equação em X. Contudo, as minhas variações em X, em comparações com as minhas variações da velocidade em Y, como é que a gente pode ver? Ora, esse aqui é o meu perfil. O perfil imediatamente anterior, que eu vou botar em verde, vai ser como? Ó, 0, velocidade pequenininha, até chegar 99% de U. Ora, o meu perfil de velocidade em X muda muito menos do que a minha velocidade X em Y. Ou seja, as minhas variações da velocidade vertical na direção X são bem menores do que as minhas variações da velocidade em Y. Ou seja, fazendo uma análise de ordem de grandeza, dentro dessa segunda parcela da minha equação em X, a gente pode deixar predominantemente essa diferencial aqui em detrimento dessa. Então, como é que fica a minha nova equação em X? Minha equação em X vai ficar como? Vai ficar U del X mais V del U del Y é igual a menos 1 sobre ρ dP, porque deixou de ser uma diferencial em duas dimensões, passou a ser uma só, dP dx mais mi
sobre ρ, que multiplica del 2, U sobre del Y2. Beleza? Mais a minha parcela em Z, que a gente pode desconsiderar dependendo do problema que a gente está analisando. Então, essa aqui ficou a minha. Essa daqui, em X, mais dp dy igual a zero em Y, resultaram em minha equação da quantidade de movimento do meu problema. Então, com essas duas equações, a gente consegue achar o perfil de velocidade. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para a análise da minha temperatura. Ou melhor, minha equação de energia. Partindo-se do pressuposto que a gente já resolveu aquela equação diferencial ali e a gente já tem o perfil de velocidade. Beleza? Antes da gente começar a equação de energia, o que eu vou fazer? Eu vou resolver aquela equação para um escoamento um pouco mais simples, certo? Que seria esse. Escoamento em uma placa plana com escoamento desenvolvido. E o que significa um escoamento desenvolvido? Significa que o perfil de velocidade não varia na direção do escoamento. Então, fazendo essa aproximação, vamos achar como seria o perfil de escoamento em uma placa plana, que seria aquele ali. Seria U del U del X mais V del U del Y é igual a menos 1 sobre ρ dp dx, que, como eu falei para você, não é uma incógnita, é conhecido, vezes mais mi sobre ρ del U del 2U sobre del Y2. Ora, se o escoamento é desenvolvido, significa o quê? Se o escoamento é desenvolvido, vamos voltar para a nossa segunda equação. Qual é a nossa segunda equação? É a equação da quantidade da conservação de massa. Del U, del X mais del V, del Y é igual a zero. Se meu perfil de velocidade não varia na direção X, significa que isso aqui é zero. Logo, meu del V, del Y também é zero. Beleza? Então, isso é zero. Beleza, pessoal? E não existe velocidade em V, como a gente pode ver aqui. Não existe velocidade na direção V. Então, isso é zero. Então, voltando aqui, pessoal. Nosso perfil de velocidade não varia no escoamento, porque ele é um perfil desenvolvido. Não há velocidades na direção Y, logo esse V é zero. Esses dois anulam. Vai ficar como? 1 sobre ρ dp dx, que isso aqui não é uma incógnita, isso aqui é conhecido pelo escoamento de Bernoulli. Mi sobre ρ d2u sobre dy2. Beleza, pessoal? Fazendo duas integrações, vai me dar quem? Mi dp dx y ao quadrado mais uma constante de integração y. O que a gente tem? Mais C2, né? Segunda constante de integração. Essas constantes de integração a gente descobre pelas condições de contorno. O que a gente tem aqui, pessoal? Um perfil de velocidade quadrada, bem parecido com o que a gente tem aqui. Beleza? Então, as nossas aproximações, dizendo que o nosso escoamento é desenvolvido, que não há desenvolvimento de velocidade na direção Y, são todas aproximações boas
que me dão um bom perfil de velocidade. Ora, tendo meu perfil de velocidade, que seria quem? U em y e v igual a zero, a gente tem como meu escoamento ele se comporta na superfície do meu, da minha placa plana. Ora, se a gente tem o perfil de velocidade, o que a gente tem? A gente tem a tensão de cisalhamento, a força cisalhante que o fluido faz na minha placa, que é dada pelo quê? Mi du dy em y igual a zero. Está aqui o escoamento, está aqui minha placa, né? Minha placa verde. Está aqui minha placa verde. Está aqui o meu perfil de velocidade. Se eu descobrir como é que esse perfil de velocidade varia na posição, eu derivo em y igual a zero e acho a minha tensão de cisalhamento. Beleza? Eu posso adimensionalizar fazendo tal sobre ρ v ao quadrado sobre 2, que me dá quem? Meu coeficiente de fricção. Ou seja, eu adimensionalizando, eu consigo, para um perfil de velocidades, achar qualquer tensão de cisalhamento naquela superfície. Se eu adimensionalizar, para um determinado coeficiente de fricção, eu acho a minha tensão de cisalhamento só sabendo a minha velocidade de entrada do meu escoamento. Isso é uma ferramenta muito importante para a gente poder extrapolar um exercício teórico, né, prático, feito no laboratório, na realidade. A gente fazendo essa dimensionalização. Beleza. Tendo o nosso perfil de velocidade, sabendo que com o perfil de velocidades a gente acha a tensão de cisalhamento e adimensionalizando ela, a gente acha um importante adimensional chamado coeficiente de fricção, vamos analisar agora como seria a equação, né, equação diferencial de transferência de energia. Aqui a diferença é a transferência de momento, né, transferência de quantidade de movimento. Agora vamos analisar como é que seria de energia. Fazendo um volume de controle próximo ao meu, esse mesmo escoamento ficaria como? Né? Fazendo o balanço de energia, está aqui o meu fluido vindo com o infinito e com uma temperatura do infinito também. Beleza? Agora tem uma superfície, aqui a superfície, com TS. O que a gente sabe que vai acontecer aqui? O meu fluido vai entrar e vai fazer um desenvolvimento de velocidade, partindo de zero até aqui, ou do infinito. Beleza, pessoal? E como é que fica a minha temperatura? Ora, a minha temperatura como é que vai ser? Vamos imaginar, partindo do princípio, que o meu P da superfície é menor, é maior do que a minha temperatura de infinito é maior do que a minha temperatura da superfície. Vai acontecer como? A velocidade, a temperatura vai ficar aqui em y igual a zero. A mesma temperatura da superfície, para haver um fluxo de calor, beleza? E vai ficar assim, ó. Beleza? Até chegar a minha temperatura do infinito. Vou trocar de cor. Até ficar o meu T do infinito. Beleza? Opa! Então o que eu posso observar? Que da mesma forma que há um desenvolvimento na minha camada limite hidrodinâmica, há um desenvolvimento de uma camada limite térmica. Beleza? E como elas vão se relacionar? A gente vai ver um pouquinho mais à frente com
um outro número, né, parecido com o coeficiente de fricção, que a gente vai ver como é que ela se relaciona. Então, como é que será? Como é que vai ser? Fazendo um volume de controle bem próximo aqui da minha superfície, volume de controle bem pequenininho, como é que ficaria? Vou pegar a equação aqui. Como é que ficaria? Aplicando condução, aqui eu tenho condução da minha superfície para o fluido, beleza? E dentro do fluido eu tenho convecção, mais as perdas viscosas, por quê? Se há atrito, gera calor, certo? Se eu tenho viscosidade, eu tenho atrito. Se eu tenho atrito, eu tenho calor. Então, se eu tenho calor, eu tenho que colocar na minha equação de transferência de calor, de transferência de energia, no volume de controle, eu tenho que contemplar essa perda de calor, ou esse acréscimo de calor, por viscosidade, né? Por atrito viscoso entre as partículas fluidas. Que ficaria como? Vou simplificar aqui o estudo, né? Ficaria ρC, U, del T, del X, mais V, del T, del Y, é igual ao K do fluido. Por que seria o K do fluido? Porque em Y igual a zero, a condução é na partícula fluida. Logo, tem que ser a lei de Fourier aplicada à minha partícula fluida. Beleza? Del T2 sobre del X2 mais del T2 sobre del Y2 mais mi φ mais Q gerado. Nos exercícios, no escopo da matéria, a gente não considera a perda de calor ou o ganho de calor por energia gerada, beleza? E devido às aproximações da nossa camada limite, a perda de calor ou o ganho de calor pela viscosidade também é zero, devido às nossas aproximações feitas da camada limite. Beleza, pessoal? Essa aproximação é de escoamento laminar, basicamente. Na verdade é de escoamento na placa plana. Entendeu? Tá. Que aí devido a essa aproximação das velocidades, das variações das velocidades, faz com que isso aqui seja zero. Mas se o pessoal tiver dúvida, dá uma olhadinha no apêndice E, o apêndice delta, não lembro, do Encrópero, que tem essas aproximações parecidas com aquela que eu fiz na quantidade de movimento, né? Na quantidade de movimento não. Na conservação da massa, que você vai ver como se relacionam essas derivadas e acabam se anulando. O importante é que a gente chega nessa equação aqui. Que se a gente olhar bem, vamos dividir por ρC, vai ficar como? Se a gente dividir por ρC, vai ficar U del T del X mais V del T del Y é igual a K F sobre ρC, que multiplica del T2 sobre del X2 mais del T2 sobre del Y2. Só que vamos lá. Como toda a minha superfície está com velocidade, está com temperatura constante, a transferência de calor nessa direção aqui, não, porque esse ponto está com a mesma temperatura desse. Então eu não tenho fluxo de calor assim. Só tenho fluxo de calor nessa direção, unidimensional. Logo, a variação das temperaturas na direção X, se houver, vai ser infinitamente menor. Elas serão infinitamente menores do que as minhas variações em Y, tendo em vista que a minha própria superfície, toda ela, está numa mesma temperatura TS.
Então não existe fluxo de calor assim, nessa direção. É um fluxo de calor unidimensional na direção y. Logo, a gente pode cancelar esse termo aqui, porque a gente sabe que ele vai ser infinitamente menor, vai ter uma ordem de grandeza, ou até duas ordens de grandeza menores do que a minha transferência de calor na direção y. Então como é que vai ficar? Esse termo aqui a gente pode desprezar, vai ser U del T del X mais V del T del Y igual ao KF sobre você del T ao quadrado del Y ao quadrado. Olha, se a gente pegar essa equação aqui, que é a minha equação de energia, e pegar a nossa equação de movimento em X, que é U del X mais V del U del Y igual a menos 1 sobre ρ dp dx mais mi sobre ρ del 2 del 2u sobre del y2, a gente vai ter uma similaridade, equação de momento. A gente vê uma similaridade muito grande. Ou seja, se a nossa superfície tiver não oferecer perda de carga, ou seja, não oferecer resistência ao escoamento, a gente vai ter a mesma equação. A diferença é que ao invés de ser em U, ou seja, ao invés de a gente mapear a velocidade, a gente está mapeando a temperatura. Logo, elas são homônimas. Ou, eu esqueci como é que é o termo do livro, mas eu acho que é homônima que ele usa. Ora, se eu conseguir achar uma solução para essa equação aqui, eu consigo achar uma solução para essa equação aqui, por similaridade matemática. Beleza? Então, o que os matemáticos fizeram? Para impessoalizar, ou seja, para deixar o exemplo não atrelado a um determinado escoamento, a uma determinada superfície, eles adimensionalizaram, fazendo que o adimensionalizado é igual ao meu U efetivo, né, a função U, sobre U infinito. Beleza? Meu Y é igual, meu Y adimensionalizado é igual ao meu Y sobre o meu comprimento característico. Quem é meu comprimento característico? No nosso caso, é o tamanho da minha placa. Meu X adimensionalizado é X sobre L também. Beleza? A minha temperatura. Como é que é a dimensionalização da temperatura? É um pouquinho mais diferente. A dimensionalização da minha temperatura é temperatura dimensional é igual a T menos T0 sobre T infinito menos T da superfície. Vale a gente ressaltar que a gente está inferindo que o fluxo de calor está do fluido para a superfície. Beleza? Isso é bem importante, porque quando a gente for utilizar as equações de convecção que a gente deduziu lá no primeiro capítulo, no capítulo 1, o fluxo estava definido ao contrário. Então, um menos o outro, e é importante a gente lembrar disso. Beleza, pessoal? A partir desse conjunto adimensional, né, utilizando esses adimensionais aqui nas equações, como é que elas ficam? Minha pressão adimensionalizada é igual a P sobre ρ V ao quadrado. Acho que não falta nenhum. Velocidade. Falta velocidade. Velocidade. Ah, não, tá aqui. Velocidade é U. Acho que é tudo certo. U, V. Estão todas. Então, como é que ficam as minhas equações agora? Elas vão ficar. Vamos correr o risco de errar. U adimensionalizado del U
del x mais v adimensionalizado del u sobre del y é igual a menos vp adimensionalizado sobre vx adimensionalizado mais 1 sobre Reynolds de quem? Da minha superfície vezes del 2 u adimensionalizado sobre del y adimensionalizado. Beleza? Essa é a minha equação de energia na direção da minha equação de quantidade de movimento na direção x. Quantidade de energia vai ser T adimensionalizado, U adimensionalizado, del T, del X, mais V adimensionalizado, del T adimensionalizado, sobre del Y adimensionalizado, é igual a 1 sobre Reynolds de L, Prandtl de L, vezes del 2T da minha temperatura adimensionalizada sobre meu del Y adimensionalizado. Beleza? Quando a gente conseguir resolver essa equação aqui, a gente consegue resolver essa equação aqui por similaridade. E o que a gente pode observar? Que a única diferença entre elas, se a gente não tiver dp dx, ou seja, se o escoamento for sobre uma placa plana, qual a única diferença entre a minha equação de movimento e a minha equação de temperatura? Aqui eu tenho Prandtl e aqui eu não tenho Prandtl. Ou seja, se Prandtl for igual a 1 e dp dx for igual a 0, a minha camada limite térmica vai ser igual à minha camada limite hidrodinâmica. Vai ter a mesma espessura. Isso aqui é extremamente importante para a gente resolver as equações de convecção. A partir dessa equação aqui tão importante, o que a gente pode ter? Vamos lá então. Se eu tenho que a minha coeficiente de fricção é um adimensional do tipo tal sobre ρ v ao quadrado sobre 2, quem é o meu tal? Quem é a minha tensão de cisalhamento? Minha tensão de cisalhamento é μ, certo? Que multiplica du dy sobre ρ v ao quadrado sobre 2. Se eu adimensionalizar, pegar a minha derivada adimensional da minha velocidade, em que U é igual a U estrela vezes L, e que meu I e meu I, Y, é igual ao meu Y estrela vezes L, o que a gente vai ter? CF vai ser igual a 2 sobre Reynolds de L vezes a minha derivada adimensional da minha distribuição de velocidade, em que o meu Reynolds de L vai ser igual a quem? A ρ v L sobre I. Beleza? O é o infinito, né? V é o infinito. Deixa eu só ver se está tudo certinho. E que meu V é velocidade, né? Se é velocidade, eu vou botar o infinito. Então eu vou cortar essa parte. Em que meu Reynolds de L é igual a ρ o infinito L sobre μ. Então o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu achar
o coeficiente de fricção relacionando características do fluido com um adimensional. A gente vai conseguir fazer a mesma coisa com o nosso distribuição de temperatura. E vai ficar como? Vou fazer aqui do lado para ficar melhor. O que eu tenho? Eu tenho que na superfície da minha placa plana, está aqui, para y igual a zero, o que está acontecendo? Está aqui, né, a minha camada limite térmica, está aqui a minha temperatura T infinito, em y igual a zero, está vindo fluxo de calor da minha camada limite para mim T na superfície. Beleza? Ora, se aqui eu sei que a velocidade é zero, então eu não tenho convecção. O que eu tenho? Em y igual a zero, imediatamente acima da minha placa, eu tenho lei de Fourier, normal, em que eu tenho que o meu fluxo é igual a menos K do fluido vezes dt dy. Beleza? Só que essa quantidade de calor que está saindo do meu fluido para cá é a mesma que está com o resto de convecção. O Q de condução é igual ao meu Q de convecção, né, em H. Em que eu tenho que H é quem? Que cai Q de convecção é H, que multiplica T da superfície menos o meu T infinito. Aqui entra aquilo que eu falei, de que a convecção ela foi demonstrada com a temperatura da superfície sendo maior do que a minha temperatura do infinito. Em compensação, a gente demonstrou e adimensionalizou a minha temperatura fazendo ao contrário. Então, o que vai acontecer aqui? Se o Q de condução é igual ao meu Q de condução, vai me dar quem? H, que multiplica T da superfície menos por T do infinito, é igual a menos K do fluido, que multiplica dt, vou botar del, só para del t, del y. Tranquilo? Utilizando os adimensionais, vai me dar quem? Utilizando os adimensionais, vai me dar H, que multiplica Ts menos T do infinito, é igual a menos K do fluido, que multiplica ΔT adimensional, que multiplica T do infinito menos o T da superfície, sobre del y adimensional vezes L, vai me dar quem? Isso é igual a menos isso, então vai me dar H, esse sinal de menos some, né? Vezes L sobre K é igual ao meu ΔT sobre o meu del y asterisco. Ora, não sei se vocês conseguem perceber a relação. Como vocês podem observar, o meu coeficiente de fricção depende da derivada adimensional da velocidade na direção. Aqui vai ser a mesma coisa. Um outro adimensional vai depender da minha variação da temperatura na direção y. E ele é chamado de Nusselt. Ou seja, se a gente tem a distribuição de temperatura no espaço, a gente tem o Nusselt, tendo o Nusselt, a gente tem o H de convecção daquele sistema. Que vai dar quem? H de convecção nada mais é do que o meu Nusselt vezes o K do fluido sobre L. Beleza, pessoal? Vale ressaltar que esse H de convecção é o H local, uma vez que o meu perfil de temperaturas de asterisco pode muito bem
ser uma função de x asterisco, y asterisco. Ou seja, a gente vai ter um h de convecção num ponto determinado, x. Tranquilo? O que a gente vai ter que fazer é fazer del t, del y, a gente vai achar uma função. Para a gente achar o h de convecção médio, ou seja, o quanto de calor, o coeficiente de convecção em toda a minha superfície, eu vou ter que integrar, né, de 0 a L1 sobre L de H dx. Beleza, pessoal? Dx asterisco, né? Ou aí você pode fazer de 0 a 1. Tranquilo? Bem tranquilo essa definição aqui. Então a gente consegue relacionar já que ambos são adimensionais, um de temperatura e o outro de velocidades, a gente pode fazer uma relação entre o Nusselt e o meu coeficiente de fricção, utilizando um fator de velocidade de conversão entre um e outro. Então, tendo em vista que para Prandtl igual a 1, como eu disse anteriormente, a camada limite é a camada térmica, a camada limite térmica e a camada limite hidrodinâmica têm a mesma espessura. Ora, se elas têm a mesma espessura, a derivada entre uma e outra vai ser uma igual a outra, proporcional, né? Vezes uma constante de proporcionalidade. Então, o que a gente pode falar? A gente pode proporcional ao nosso coeficiente de fricção. Beleza? Para esse símbolo de proporcional virar símbolo de igual, a gente fala que o nosso Nusselt é igual a uma constante de proporcionalidade vezes o meu coeficiente de fricção. Sendo que esse coeficiente de proporcionalidade, quem será? Ele de J sobre 2. Beleza? Então, se a gente tem, olha que coisa interessante, através das adimensionalizações a gente consegue perceber que se a gente tiver se a gente medir com um dinamômetro, né, que mede a força, se a gente medir com um dinamômetro uma força, a gente adimensionaliza essa força e acha um coeficiente de fricção. A gente vai conseguir achar uma taxa de transferência de calor multiplicando por Reynolds sobre 2. Isso para Prandtl igual a 1. Obviamente, por se tratar de convecção e convecção ser uma parte dentro da transferência de calor que admite erros de até 20%, então convecção, né, admite erro de até 20%. Então, essa formulação ela serve para Prandtl variando de 0,55 mais ou menos até 1,7. Essa aproximação ela se torna válida. E de onde eu tirei esses números aqui? Através dessa correlação. Nusselt é igual a Prandtl elevado a 1/3 vezes o meu coeficiente de fricção. Ora, se eu quero achar erros de até 20%, quais são os dois valores acima e abaixo de 1 que me dão 20% de diferença? Esses valores são 0,52 e 1,72. A Prandtl variando entre esses dois valores, eu tenho essa relação com 20% de erro que está plausível. Tá bom, pessoal? É isso. Vou fazer um exercício agora, só para a gente ter essa ideia. É o exercício 6.3. Eu escolhi esse exercício, 6.3, porque ele foi semelhante ao que estava na minha prova. Aí eu vou escolher esse exercício. Ele fala que o meu perfil de temperatura adimensionalizado é igual a 1 menos E elevado a menos Prandtl por infinito sobre Mi. Esse Mi é o bicinético, tá? Que é Mi sobre Rho.
vezes y. E pede o fluxo. Como é que eu acho o fluxo? Simples. O fluxo é uma coisa bem simples. Fluxo é igual a H, certo? Que multiplica temperatura da superfície menos a minha temperatura do infinito. Se a minha temperatura está dimensionalizada, eu sei qual é a minha temperatura do fluido e qual é a minha temperatura da superfície. Então o que eu preciso? Eu preciso de achar o meu H. H médio ou H local? O meu H médio. Beleza? Simples, né? Quem é meu? H. A Nusselt é igual a HL sobre K, certo? Só para não... Nusselt é HL sobre K. Logo, o meu H é igual a K Nusselt sobre L. Até aí, beleza. Como é que eu acho Nusselt? Nusselt é quem? A minha derivada adimensional da temperatura. Certo? E o que significa isso? Significa o meu fluxo adimensional de energia que passa do fluido para a minha superfície. Beleza? Então, Nusselt, quem é? É o meu dt de y estrela em y estrela igual a zero. Vamos derivar isso aqui então. dt estrela sobre dy é igual a zero, menos com menos mais, Prandtl o infinito sobre mi, e elevado a menos Prandtl o infinito sobre mi vezes y. Isso aqui em y igual a zero vai para quem? Igual a Prandtl o infinito sobre mi. E isso aqui é igual ao meu Nusselt. Certo? Não, pessoal. Presta bastante atenção. Nusselt é a minha derivada adimensional da temperatura na direção y para y igual a zero. Como eu falei que o Nusselt é a derivada adimensional da minha temperatura na temperatura adimensional com o meu y adimensional, quando eu fiz essa derivada aqui do meu Prandtl, o meu y não estava adimensional. Então, ou eu adimensionalizo a função final, ou eu adimensionalizo a original. Ou seja, ou eu faço t adimensional é igual a 1 menos e elevado a menos pe o do infinito sobre mi vezes L vezes y adimensional. Aí faço que meu dt adimensional sobre meu dy adimensional é igual a Prandtl o infinito sobre mi cinético vezes L vezes E elevado a menos Prandtl o infinito sobre mi vezes L em y igual a zero, que vai me dar dt asterisco sobre dy asterisco igual a Prandtl o infinito L sobre mi. Tranquilo. Ou eu adimensionalizo aqui. Como é que eu adimensionalizo isso aqui? O número de Nusselt tem que ser adimensional. Isso aqui é o meu expoente da minha exponencial, certo? Ora, o meu expoente, isso aqui tudo tem que ser adimensional, certo? Se aqui eu estou multiplicando por metro, a unidade disso daqui é 1 sobre metro. Que eu estou multiplicando por metro para ficar adimensional, somar com a adimensional. Beleza. Aqui, qual a unidade disso? 1 sobre metro. Para eu transformar
Para adimensional, tem que multiplicar por metro. Quem é a minha unidade de metro de adimensionalização? Comprimento. Então fica dt asterisco sobre o meu dy asterisco adimensionalizado depois é o meu plano o infinito sobre mi vezes que t igual. Beleza? Agora eu vou achar o valor de h. Quem é o meu valor de h? H local. Quem é o meu H local? H local é Nusselt vezes o meu K sobre L. Certo? Logo, o meu H local é igual a Nusselt, que é Prandtl, o infinito L sobre viscosidade cinemática vezes K vezes 1 sobre L. Bota L com L. Meu H local é igual ao Prandtl, o infinito K sobre mi. Meu H médio é igual a 1 sobre L, integral de 0 a L de H dx, que vai ser igual a PR, o infinito K sobre mi. Beleza? Agora que eu tenho meu H, eu tenho o meu Q. Q é igual a H que multiplica T 0 menos T do infinito da superfície menos T do infinito. Meu Q é igual a Prandtl, o infinito K sobre mi que multiplica T de superfície. Beleza, pessoal? Isso aqui, de boa. Se o meu Prandtl estiver entre, se Prandtl estiver entre 0,6 aqui e 1,7, eu posso falar que o meu coeficiente de fricção, eu tendo a minha convecção, eu consigo achar a fricção, que vai ser igual a, eu sempre esqueço essa forma, CF vai ser 2 Nusselt sobre Reynolds de L. Reynolds de L Reynolds de L é ρ U infinito L sobre mi. Beleza? A gente tem CF vai ser igual a 2 mi sobre ρ U infinito L vezes o meu Nusselt calculado, que é Prandtl U infinito L sobre mi. Beleza, pessoal? Então o CF vai ser igual ao meu 2 mi sobre ρ U infinito L vezes Prandtl U infinito L ρ sobre mi. Isso aqui é mi cinético, né? Corta isso com isso, corta isso com isso, isso com isso, isso com isso. Meu CF vai ser igual a 2 vezes o Prandtl. Beleza, pessoal? Isso é bem plausível, uma vez que você conseguindo relacionar as duas coisas, só vai depender do valor de Prandtl. Beleza, pessoal? Tá aí a minha equação. Acho que surgiu um ρ ali. Onde? No Prandtl infinito L sobre mi, que é... Eu tiro esse rolo. Dá 2 mi. Brotei um rolo de agarra aqui.
Prandtl, o infinito L sobre mim. É assim mesmo. Então meu CF. Meu CF é igual a 2 Prandtl sobre Rho. É isso, pessoal.